Fim da novela. José Boto descarta a contratação de Andrés Pereira do Fulham e confirma a chegada de um novo meia, camisa 10, substituto de Arrascaeta. Diretor de futebol fala da negociação avançada com o volante Jorginho do Arsenal e diz que a bola está com ele. Você vai conferir o desgaste do elenco desde a estreia da Libertadores na Venezuela para o jogo de amanhã, aqui em Salvador contra o Vitória. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Quero desde já desejar um excelente sábado para você e para toda a sua família. Vamos com tudo, amanhã já tem Mengão no Campeonato Brasileiro e também pedir desculpas pelo horário do vídeo. Quem acompanhou nossas redes, quem acompanhou aqui os nossos vídeos, sabe aí da nossa saga para chegar a Salvador. Eu já vou adiantar, nunca mais eu faço isso na minha vida. Vim de carro do Rio de Janeiro, eu até achei que seria fácil, pela aventura, pela resenha, mas, gente, é muito cansativo. A gente ainda teve uns corre-corre aí durante a estrada, né? E aí a gente saiu quinta-feira, meia-noite do Rio, depois do jogo da Libertadores, e chegamos aqui ontem. Chegamos hoje, 3 horas da manhã, então quer dizer, foram 2 dias aí no carro, muito cansativo, estrada fechada, chuva, acidente, teve de tudo aí, né, nesse trajeto Rio-Salvador, mas chegamos bem, isso é que importa. E hoje tem treino do Mengão aqui no CT do Bahia, CT Evaristo de Macedo, e amanhã tem o jogo, né, e a gente torcendo aí muito por uma vitória, ainda mais agora com esses perrengues, né? Sufoco, suor, raça. Foi no peito que a gente chegou aqui, na raça, para a gente acompanhar essa vitória do Mengão, a primeira do Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo. Então, a gente chegou aqui 3 horas da manhã, fomos dormir 4, e aí pelo cansaço da viagem, dirigindo isso tudo, a gente acordou um pouquinho tarde. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao que importa, as informações do Mengão. Ontem, José Boto descartou aí a contratação do Andrés Pereira, encerrando aí essa mini novela, né? Não vai ter novela em relação ao belga jogador do Fulham. E o José Boto, que deu uma entrevista ao Flazoeiro, ele negou a possibilidade aí de contratação do Andrés e disse: não é a minha maneira de trabalhar, divulgar os contatos que temos. Isso faz com que os jogadores fiquem mais caros e dificulta as negociações. Mas em relação ao Andrés Pereira, que eu considero um belíssimo jogador, ele não é o meia que estamos procurando. Para aquela posição, com certeza não será ele, e confirmou a contratação de um novo camisa 10, de um substituto para o Arrascaeta, de um jogador meia com características parecidas com a do Uruguai, que a gente tem esse problema desde 2019, quando o Arrascaeta chegou ao Flamengo na antiga gestão. E aí o Boto disse: é outro perfil de jogador, é outro jogador. Procuramos alguém mais parecido com o Arrascaeta, que possa dar a ele o descanso que também merece, para que não precise atuar em todas as partidas, já que não temos nenhum substituto para essa posição. E é isso que estamos buscando, sem grandes estresses. Há tempo, completou aí o diretor de futebol. Então, gente, a prioridade do Flamengo no mercado da bola, na próxima janela, é a contratação de um camisa 10, de um jogador parecido com o Arrascaeta, até para descansar o Uruguai, porque até na visão do Boto, né, e todos entendem que o Arrasca não consegue atuar em todas as partidas. Não dá. É Flamengo, é seleção uruguaia, é brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Super Mundial. Não dá, né? E aí ele confirmou aqui a contratação de um novo camisa 10, aí, de um substituto para o Arrascaeta. E aí muita gente está fazendo pressão em cima do De Bruyne, que anunciou oficialmente a saída do Manchester City, craque aí, né, da seleção belga. E aí a torcida
tá fazendo pressão aí, comentando nas redes do José Boto, né, pedindo aí para que o Boto fizesse ao menos uma sondagem ao belga de 33 anos, que coleciona ótimos números na Inglaterra, mas comunicou aí que encerra a sua passagem no Manchester City do Pep Guardiola. Não tem nenhuma movimentação nesse sentido sobre o De Bruyne. Todo mundo sabe que é bom jogador, mas está em baixa. E o Boto não fez nenhuma movimentação em relação a esse jogador craque do Manchester United, é apenas pressão da torcida do Flamengo, que entende que é uma oportunidade de mercado. Mas, gente, o De Bruyne ganha muita grana, gente. É um salário, um dos maiores do elenco do City. Então é completamente surreal imaginar o De Bruyne no futebol brasileiro. E tem mercado na Europa, já tem clubes da Arábia Saudita aí já de olho, né, fazendo pressão, já preparando proposta. Então é outro jogador que você pode descartar também, o De Bruyne. Seria loucura o De Bruyne no Flamengo. E aí a gente tem aqui a situação do Boto, falando sobre o Jorginho, né, que é uma situação mais concreta. Todo mundo sabe que o Flamengo está negociando com o Jorginho, está muito avançado, já tem um acordo, inclusive, entre as partes. E aí, o Boto disse aqui, ó, sobre o Jorginho, nós nunca negamos que é um jogador que nos interessa. Estamos em um processo negocial e, como já disse, nunca revelo nada do processo negocial. E o que vem a público, 99% das vezes não é verdade. A bola está do lado dele, do lado do Jorginho. Aí o Boto falando que a bola está com o Jorginho e ele vai tratá-la bem e vai jogar conosco nesse jogo. Tá aí a palavra do José Boto quando se refere ao Jorginho nessa negociação com o Flamengo. Quando ele diz a bola está com o Jorginho, é o seguinte, gente. O empresário do Jorginho, eu já falei aqui para vocês, vai ao Rio de Janeiro, deve assistir Flamengo e Central Córdoba no meio de semana, vai passar uns dias de descanso no Rio. E aí, ele vai à Inglaterra se reunir com o André Berta, diretor de futebol do Arsenal, clube inglês. Isso aí depois do segundo jogo da UEFA Champions League, dia 16 de abril, o Arsenal vai a Madrid enfrentar o Real na segunda partida decisiva da UEFA Champions League. E aí, teoricamente, o Real Madrid tem mais time, mas futebol não dá para antecipar. Se o Real eliminar o Arsenal, aí fica mais próxima a chegada do Jorginho, porque é menos uma competição, e como a Premier League já está no final, eles estão levando aí em consideração um fim de temporada caso o Arsenal seja eliminado pelo Real Madrid na UEFA Champions League. Então, por isso que o Boto falou, a bola está com ele e ele vai jogar esse jogo com a camisa do Flamengo. Então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. Uma negociação muito, mas muito avançada entre Flamengo e Jorginho, apenas dependendo da liberação dele antecipada do Arsenal, para que ele se junte ao elenco rubro-negro, porque valores já foram negociados, acordados. A realidade estava um pouquinho distante, diferente, mas o Flamengo cedeu, o Jorginho cedeu, e aí estão próximos a anunciar aí o casamento nesse final feliz. Bom, a gente traz aqui, agora sem falar de mercado da bola, mas falando de campo e jogo, o calendário de abril já começou com tudo, né? Desgaste, logística, voos, concentração, treinos, jogos. E o Flamengo já começa a sofrer no início desse mês de abril. A gente vai trazer aqui, desde a estreia da Libertadores, lá em São Cristóbal, na Venezuela, até a chegada a Salvador e o jogo contra o Vitória, que é o início desse processo, desse calendário insano do mês de abril, disputando aí as principais competições. O Flamengo vai ter um calendário recheado até dezembro, né? Com jogos toda semana e vários jogos. E neste cenário, o time se dividiu para a estreia da Libertadores e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai fazer apenas um treino aqui em Salvador, né, no CT do Bahia, no CT Evaristo de Macedo, hoje, na parte da tarde. E após mais de 12 horas de viagem, direto da Venezuela, onde enfrentou o Deportivo Táchira. O Flamengo já tinha feito esse tempo todo de viagem, né,
na ida. A logística rubro-negra foi elaborada de forma cautelosa pelo Departamento de Futebol e pela Comissão Técnica há algumas semanas. Houve dificuldade para encontrar voo para a Venezuela. Não havia também a possibilidade de voo direto. O Flamengo passou 24 horas viajando para essa maratona de jogos e só fará um treino antes do jogo contra o Vitória. Aí tem viagem para a Venezuela pela Libertadores, retorno direto para Salvador, para mais um jogo do Brasileiro, e aí o elenco perdeu um dia, né, de treino se não tivesse toda essa viagem, toda essa logística entre uma competição e outra, né? Isso aí é só uma amostra do calendário intenso que vem por aí. Então, o Flamengo vai fazer aí esse único treino hoje, lá no CT do Bahia, para esse jogo de amanhã, 18h30, no Barradão. A notícia boa, né, que a gente pode trazer aqui uma notícia boa no meio de tudo isso, é a volta do quarteto, que ficou no Rio de Janeiro se recuperando, não foram à Venezuela. Gerson, Wesley, Arrascaeta e Gonzalo Plata. Esses jogadores não tiveram desgaste de viagem, né, porque eles saíram do Rio e vieram direto para Salvador. Queria essa molezinha vir de avião, mas eu optei vir de carro, tá? Não vou reclamar muito não, que a resenha foi boa, mas foi bastante cansativo. Se eu tivesse que entrar em campo agora, eu daria 2 toques na bola, uma corridinha e acabou. Perdão. E aí o Flamengo terá aí o retorno desse quarteto para o jogo contra o Vitória. Nós estamos falando aqui do Wesley, que é lateral titular, direito, o Arrascaeta, que é um meia que atua ali no time titular também, o Gerson, que é titular, e o Gonzalo Plata, que é titular lá na frente. Então, o Felipe tem aí o retorno de 4 titulares que, teoricamente, estão descansados. Não estavam nessa maratona aí para a Venezuela, não encararam o Deportivo Táchira, não retornaram da Venezuela, não ficaram sem treino, eles ficaram treinando lá no Rio de Janeiro, apurando, descansando. Então, se tem uma notícia boa no meio de tudo isso, no meio desse desgaste todo, tá aí. O José Boto falou sobre todo esse desgaste dos jogadores e disse: isso é cansativo. Eu queria exaltar a forma como os jogadores encaram isso sem nenhuma queixa e com um profissionalismo enorme. Fizeram um jogo possível nas condições que tínhamos. A logística foi excelente, não tinha como ser melhor, fizemos de tudo para ser o mais simples para os jogadores. A forma como os jogadores encaram isso é o que nos dá a confiança para o futuro. Não fizemos o nosso melhor jogo, mas não havia condição de fazer melhor do que fizemos, comentou aí o José Boto. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fiquei chateado com as críticas que eu recebi após o jogo Flamengo e Deportivo Táchira na Venezuela, não, tá? Muita gente me criticou, achou que eu estava passando pano pelo simples fato de eu estar comemorando a vitória do Flamengo, uma vitória maiúscula, uma vitória gigante, com todas as adversidades, analisando o conjunto da obra, o desgaste, o voo, os desfalques, enfim, as peças que o Felipe não tinha. E aí, eu entendo, do jogo, torcedor ali no calor da emoção, queria que o Flamengo jogasse mais. O Flamengo não fez um bom jogo. O jogo foi horroroso do Flamengo. Mas no final, o Flamengo saiu vitorioso. E aí, como eu comemorei muito a vitória do Flamengo, alguns torcedores me criticaram e falaram que eu estava passando pano. Então, gente, olha, entenda. Isso não é passar pano. Essa é a minha análise da importância da vitória lá na Venezuela, diante dos fatos. O que eu estou trazendo para vocês são os fatos. O que está acontecendo com o Flamengo, desgaste de viagem. O Flamengo perdeu 24 horas entre Venezuela e Salvador. Perdeu um dia de treino para encarar o Vitória. Você vê, os jogadores estão desgastados, não tinha como fazer uma logística melhor, porque o Flamengo pegou um time venezuelano. Então tudo isso é levado em consideração, os desfalques, né? Então vamos torcer mais e criticar menos, porque as coisas vão dar certo. É isso que eu penso, é isso que eu imagino. Porque não pode, até 2, 3 jogos atrás, o Flamengo ser o melhor do Brasil, o melhor futebol da América, o melhor treinador. E aí depois de um jogo, uma vitória por 1-0. O Flamengo que não vencia fora de casa na Libertadores desde 2022, né? E o pessoal não consegue nem ver isso, quem critica. Aí, o Flamengo vence. E aí,
vence jogando mal. É o pior time, técnico amador, técnico não presta, vamos mudar tudo. Então eu não vou cair nessa não, tá, gente? Eu vou continuar com a minha linha até o fim. E se eu achar, se eu entender que tá ruim, como eu fiz aqui nas outras vezes, eu vou falar. Mas o que eu tô vendo agora é um exagero enorme por parte de alguns torcedores. Bom, a gente volta ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!